Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula aqui do Educa Mais Serrano. Eu vou logo pedindo que você deixe um like aqui para a prof, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Então, querem aprender mais? Então, vem comigo. E a galerinha do 7º ano que está me acompanhando, nós estamos falando sobre o quê? Concordância verbal, exatamente. Já temos a aula 1, onde eu falei um pouco sobre a concordância verbal em si, onde nós vimos também 3 regrinhas básicas sobre como usar a concordância. E se você perdeu, não fica tristinho não. Aqui está o link que você pode ir lá assistir e depois volta para cá para continuar. Então, vamos lá para mais regrinhas sobre o uso da concordância verbal. E a nossa regra de número 4 é qual? Concordância em orações sem sujeito. Concordância em orações sem sujeito. Sabe aquelas orações onde o sujeito não está presente? Não está aparente? Tem, não tem? Vocês lembram desse tipo de orações? Então, vamos ver como que nós iremos fazer essa concordância. Em orações que o sujeito não está especificado, não está ali presente na oração. Nas orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. A terceira pessoa é quem? Ele ou ela. Mesmo que outros elementos na sentença estejam no plural. Então, meus caros, a regrinha é clara. Se a oração ela está sem sujeito, não tem sujeito ali na oração, o que acontece? O verbo, nosso amiguinho verbo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Nós temos aí as pessoas, né, do discurso, que são os pronomes aí pessoais. Então, a terceira pessoa do singular é quem? Ele ou ela. Então, mesmo que, professora, mas os outros elementos ali da frase, da oração, estão no plural. O que acontece? Mesmo assim, eles vão ficar no singular. Vamos de exemplos. Choveu muito durante vários dias. Já passa 2 horas. Então, aqui nós temos o verbo aí chover, né? Fenômeno da natureza. E ele está no singular. Mesmo que nós temos aí no restante da oração indicações de plural, como vários, né? Vários dias. Então, indica aí plural, mas mesmo assim ele fica no singular. E no nosso outro exemplo, já passa das 2 horas. Então, aqui passa, é o verbo, né? Deriva aí do verbo passar, está flexionado aí no singular. Então, ele permanece aí no singular, tá? E mesmo que nós temos aí o restante, que dá um contexto de pluralidade, mas ele permanece aí no singular. Regrinha básica aí de orações sem sujeito. E quando o sujeito é representado por porcentagem? 10%, 5% de alguma coisa, 90% de alguma coisa, temos essa regrinha. Essa é a regra de número 5, sujeito representado por porcentagem. Vamos ver mais um pouquinho sobre esse tipo de concordância aí. É mais comum que o verbo concorde com o termo que especifica a porcentagem. Exemplo. Na pesquisa, 98,1% dos entrevistados preferem ficar em casa. Então, vocês observaram que aqui está especificado aí, né? A porcentagem, tem um termo que a especifica. Olha só, 81% dos entrevistados. Então, aí já se sabe a quem essa porcentagem se refere. Que se refere a entrevistados de qualquer assunto, de qualquer jornal, alguma coisa assim. Então, o que acontece? O verbo, ele fica no plural, ok? Porque ele vai concordar aí com o termo que está especificando a porcentagem. Tá, professora? Mas e quando não tem este terminho aí que especifica a porcentagem? Temos regrinha também para ela. Se o termo não estiver explícito, é mais comum que o verbo concorde com o número. Então, aqui já há uma certa diferença. Vamos aí observar o exemplo. Vou aumentar um pouquinho esta frase aí, o primeiro exemplo que nós usamos, para vocês observarem esse caso. Quando não há aí esse termo que especifica a porcentagem, que não fala sobre o que é essa porcentagem. Observem aí esse exemplo. Na entrevista, 98,1% prefere ficar em casa, enquanto 1% prefere sair.
Vocês notaram aí que não tem um termo entrevistados, tem apenas a porcentagem e logo depois o verbo. Então, 98,1% tem aí preferem. Por quê? Porque é uma quantidade grande, né? Aí dá um quê de pluralidade. Mas tá aí no singular, né? Apenas um. Então, o verbo vai concordar com essa porcentagem aí, que fica no singular. 1% prefere. Então, entenderam aí um pouco sobre quando o sujeito ele é representado por porcentagem? Tem esses dois casos aí. Quando tem um termo que especifica a porcentagem e quando não há este termo que especifica a porcentagem. E a nossa regra número 6. Nós temos que tipo de concordância? Concordância com sujeitos formados por sinônimos. Sinônimos, você sabe o que são sinônimos, são palavras, são termos que têm uma certa aparência, que são parecidos, né? Tem os sentidos, os significados ali aproximados. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre esta regrinha aí. Na concordância com sujeito formados por sinônimos, o verbo pode ir para o plural, ficar no singular ou concordar com um número mais próximo. Então, aqui nós temos 3 opções. Vai ser difícil errar com esta regrinha aí, quando o sujeito é formado por sinônimos. Então, a primeira pode ficar no plural à vontade. A segunda pode ficar no singular, ou então pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, vamos de exemplo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Observaram aí que na nossa primeira estrutura nós temos aí sinônimos, né? Preguiça e lentidão, elas têm tudo a ver uma com a outra. Então, o verbo aqui está flexionado para o plural. Destacaram, né? Pluralizou aí. Já na nossa segunda opção de frase, nós temos preguiça e lentidão destacou. Por quê? Por que ficou destacou? Porque mesmo pode ficar no singular ou porque ela concordou apenas com lentidão, ok? Então, nós temos aí essas opçõezinhas básicas aí de concordância. E vamos para a nossa regra de número 7. Exatamente, e a última de hoje, para não confundir a cabecinha de vocês. Então, a nossa regra de número 7 é concordância com sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Então, vamos aprender mais um pouquinho sobre esta regra número 7. Na concordância com sujeito formado por palavras em graduação e enumeração, o verbo pode flexionar para o plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, aqui nós temos também 2 opções, que ou pode ficar lá no plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. No caso aí, nós temos sujeito aí compostos, tá? Que tem vários núcleos. Então, vamos lá observar um pouquinho os exemplos. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Exemplo 2. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Então, meus caros, vocês viram aí no primeiro exemplo que o verbo suprir está flexionado para o quê? Singular ou plural? Plural, exatamente, está suprirão, tá? Por quê? Porque nós temos um exemplo claro aí de gradação. Nós temos um mês, um ano, uma década. Então, aí o verbo ele vai para plural. Mas também nós temos no nosso segundo exemplo o outro tipo de concordância, que é concordar com o núcleo mais próximo. Como nós temos aí na nossa frase, na nossa oração, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Então, supriu, aí o verbo está no singular. Por quê? Porque ele vai concordar com o núcleo mais próximo, que é quem? Uma década. Então, meus caros, parece um pouquinho assim difícil, complicadinho, mas é com calma, com muito estudo, com esforço que vocês irão compreender essas regrinhas. E exercitem, se vocês encontrarem uma oração, tentem identificar que tipo de concordância é essa, que regra foi aplicada ali, combinado? Então, nossa aula vai acabar aqui e eu peço que vocês não percam, por favor, nossa aula número 3, tá? Que é a continuação aí sobre concordância, onde lá nós vamos fazer algumas atividades,
tá? Vou ver o que vocês aprenderam aí, vou fazer uns exercícios resolvidos e aí eu aguardo vocês lá. Então, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.